Eu convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Hoje, nesse culto do Dia das Mães, eu quero trazer uma mensagem falando sobre as mulheres que foram usadas por Deus. E o título da minha mensagem é Mulheres usadas nas mãos de Deus. Mulheres usadas nas mãos de Deus. E hoje eu quero falar sobre várias mães. Nessa linda apresentação que as crianças fizeram agora para vocês, nossa irmã Neuza Riente já leu as virtudes dessas servas de Deus. E hoje eu selecionei algumas mães e algumas mulheres para que a gente pudesse estar refletindo a partir delas. Hoje é o Dia das Mães, um dia muito importante, um dia que a gente tem que celebrar sim, porque o que seria de nós sem as nossas mães, sem as nossas esposas? Seríamos nada. Então hoje eu quero trabalhar com as irmãs, com os irmãos, e essa mensagem, irmãos, ela servirá para todos nós, principalmente para as mulheres, é óbvio. Mas e nós homens? Aprendemos com as mulheres ou não? Claro, elas nos completam. Aliás, quantas são as lições que temos na vida porque aprendemos com as nossas esposas, com as nossas mães, com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Quem teve o prazer e o privilégio de ter uma filha mulher, também aprenderá com a sua filha. Somos o oposto. Se a gente acha que aprenderemos apenas com o gênero masculino, é uma tolice. Nós, homens, eu diria que nós nos enriquecemos com o sexo frágil. Por quê? Porque aprendemos a olhar algo que não víamos. Eu geralmente costumo muitas vezes dizer, quando eu sou elogiado em alguma virtude que alguém me dá, e eu sei que eu não sou merecedor daquela virtude, porque aquela virtude eu só aprendi por causa da Nídia, eu digo, não, aqui não tem nada a ver comigo. Isso daqui não fui eu, isso daqui foi a Nídia. Foi a Nídia que me ensinou. Mas, pastor, é o senhor que está agindo? Sim, eu estou agindo, porque eu aprendi com a minha esposa. Quantas foram as vezes na nossa vida que nós nos tornamos mais maleáveis, mais amáveis, mais sábios, mais temperados? Por quê? Por causa das esposas, por causa da mãe. Então essa mensagem vai ser, eu diria, um divisor de águas ao coração das mulheres, porque aqui nessa reflexão, assim como nessa apresentação, vocês terão muitas virtudes para copiar, e nós homens teremos também para aprender. Amém? Quer aprender com o Senhor? Quer aprender com a palavra? Eu quero, meus irmãos, porque eu costumo dizer nas aulas, eu costumo dizer aqui, que eu sou um aluno, eu sou um excelente aluno, sou um professor razoável, mas como aluno eu sou prolixo, como eu amo aprender. E quando eu olho, por exemplo, que nem eu, ao fazer a minha lição de casa sobre essa mensagem, a minha oração é, Senhor, me ajuda a seguir esses passos. Me ajuda a aprender com essas pessoas. Me ajuda a aprender com esses líderes. E hoje estaremos aprendendo com mulheres. Amém? Então eu quero aqui ler o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5, porque vai ser a última mulher, ou as últimas mulheres que eu farei o apontamento nessa mensagem. E diz assim a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recomendo, desculpem,
Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua fé Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Vou ler de novo. Preste bastante atenção nessas palavras sutis que Paulo está dizendo a Timóteo, que era o pastor auxiliar dele, e o grande nome que o substituiu depois da partida de Paulo foi Timóteo. Perceba as palavras. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus, nessa manhã, nos ensine por meio dessas mulheres tão maravilhosas que Deus registrou as histórias delas na Bíblia. Peça agora a Deus, fala comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por esse instante. E agora, Deus, eu te peço, fala aos nossos corações e abençoa, Pai. Abençoa, Deus, esse momento em que estaremos mergulhando na vida de tantas mães. Mães que tiveram uma fé como acabamos de ler, uma fé íntegra, inteira, total, sem fingimento, uma vida autêntica, mas ao mesmo tempo temperada, ao mesmo tempo cheio do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por essas mulheres que hoje já foram tratadas aqui através da encenação das crianças, da apresentação e da homenagem das crianças a cada mãe, e agora continua falando conosco por meio, ó Deus, da Tua palavra, por meio dessas mulheres que tanto abençoaram tantas vidas. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Mulheres usadas nas mãos do Senhor. Há uma importância muito grande das mulheres na Bíblia, uma importância imensa. As mulheres são tão importantes quanto os homens na Bíblia. Não há diferença entre essa importância diante de Deus. A única diferença se dá no papel. O papel. Há um papel para o homem e há um papel para a mulher. Mas a mulher como o homem são tão amados, tão importantes quantos nas páginas da Bíblia. Deus cria Adão, Deus cria Eva. Deus usa um homem, Deus usa uma mulher. O Espírito Santo é derramado sobre um lar e ali Deus abençoa o cabeça do lar, mas Deus abençoa a mulher, a matriarca. A sociedade que inverte os papéis e a sociedade que tenta desfigurar com feminismo, com machismos e tantos ismos que apenas nos destrói, não nos constrói. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus ama a mulher como ama o homem, como ama o jovem, como ama a criança. E podem ver que sobre essa questão o Senhor até ensina, dizendo que nós, seus filhos, devemos ser como as crianças. Por quê? Porque se não imitarmos a pureza de uma criança, não entraremos no reino dos céus. Ou seja, crianças importam para Deus. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado no Pentecostes, a Bíblia e a promessa de Deus vem sobre todos, sobre homens, mulheres, sacerdotes, servos, escravos, todos. Não há distinção diante de Deus. A distinção quem gera são pessoas, são homens, muitas vezes que leem erradamente a Bíblia, mas para Deus todos são importantes. E nas páginas da Bíblia nós vemos isso, que a única diferença está nos papéis. Compreendendo os papéis, compreendemos o nosso propósito e a nossa missão. No entanto, as Escrituras vão mostrar que há virtudes
em homens, virtudes em mulheres, virtudes de Deus entre todos nós. E é bem interessante que a gente vê que dessas virtudes, podem notar que as mulheres têm virtudes diferentes de nós, homens. E essas virtudes nos enriquecem, nos amolecem, nos moldam, nos preparam, quando somos também ensináveis. Podem ver que a Bíblia vai tratar a mulher como o gênero mais fraco. A mulher, ela é o gênero mais fraco da relação, e Deus faz questão de usar Pedro, o primeiro pastor e o primeiro líder da igreja depois de Jesus. Não é o primeiro papa, tá bom, meus irmãos? Porque essa ideia papal nasce muito mais para frente, né? Pedro, ele era casado, então, só para você ter uma ideia como está fora o papado da perspectiva bíblica. Mas assim, voltando ao que importa, Pedro, ele fala para que nós homens tratássemos as nossas mulheres como parte mais fracas e frágeis, e a compreendamos com relação a isso. Até porque, senão as nossas orações não vão ser ouvidas. Sabe, irmão, aquele lado rude, natural do homem, seco, analógico, sim, não. Eu sei que tem mulheres que são assim, mas não é parte do gênero. Geralmente o homem é mais assim. E quando nós ferimos, o apóstolo Pedro já diz, olha, a sua oração não vai subir. Por quê? Porque você maculou o seu leito no sentido do respeito. Arruma a casa, conserta antes de vir orar a mim. Amém, irmãos? Você que já fez isso, sabe como isso é danoso para nós. Nós, muitas vezes, como homens, precisamos tratar bem as nossas esposas e filhas e mães. Tamanha é a recomendação de Paulo a essa questão do zelo, que ele fala inclusive aos mais de idade. Ele fala que quando nós fôssemos advertir uma pessoa de idade, deveríamos chamá-los como mães ou pais, pensando o seguinte, olha, fale com respeito, fale com ternura. Ou seja, percebam, a Bíblia vai nos dar muitas lições sobre isso e vai apontar várias virtudes. E as mulheres, elas têm muitas virtudes. Desde quando Deus cria Eva, Deus dá a Eva para Adão e fala que ela seria auxiliadora. Não é como escrava. Não, a auxiliadora tem um papel de ser o apoio, de ser alguém importante. Podem ver que Deus tira a mulher da costela de Adão. A mulher representa bem esse papel de uma auxiliar nesse sentido, que é um sentido de proteção e equilíbrio interno. Percebam, o homem ele é forte, ele tem mais uma composição física de maior força, mas ele precisa das suas costelas para protegerem o quê? Os seus órgãos vitais. A mulher é essa auxiliar que protege os órgãos vitais da família. Ela ampara. Podem ver que uma mulher sábia, ela faz esse papel da proteção, do equilíbrio, do cuidado, do apoio e da saúde. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, ela é uma conselheira. Percebam, irmãos, um bom conselho quanto vale. As mulheres, na sua grande maioria, elas foram dotadas de serem boas conselheiras. Tem homens que aconselham bem, mas é mais do papel feminino. A mulher, ela tem uma percepção na sua psicologia de notar onde tem alguma coisa errada. E ela não vai para o confronto direto, ela primeiro avalia sutilmente, tenta discernir onde está o problema, e aí depois, como um mineiro que come pelas beiradas, ela atua de forma precisa e cirúrgica. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade à mulher. Podem ver que dentro das virtudes das mulheres temos a persuasão. A mulher, ela tem uma persuasão maravilhosa. Quando ela usa para o bem e quando ela usa para a glória de Deus. Muito mais do que muitos homens. Podem ver que homens podem nos enganar, mas mulheres têm uma facilidade muito maior, porque a persuasão da mulher é fantástica, ou seja, outra virtude. A mulher geralmente também é muito mais temperada, ela é muito mais equilibrada. São poucas as mulheres destemperadas, que falam pelos cotovelos, quer dizer, destemperadas nesse sentido, que já não aguenta,
Me corrigindo aqui, mulher fala um pouco mais do que homem. Tá bom, meus irmãos, antes que eu seja censurado aqui. Mas eu quero dizer aqui no destempero. Uma mulher, quando ela é aviltada, ela olha para outra e ela sabe ser mais acomedida. O homem já não. O homem tem essa natureza um pouco mais explosiva. Por quê? Porque é da natureza da mulher ser mais equilibrada, ser mais temperada. Outra coisa, a mulher nos ensina, dentro das virtudes, a boa disputa. Como assim a boa disputa? Pode ver que desde cedo a mamãe fica bonita, enfeitando e embelezando a filhinha. E sem que ela percebesse, ela já está ensinando a filha ou o filho a ser belo. Oh, irmão, se o mundo fosse só de homens, seria uma coisa nojenta, fedida, horrorosa e asquerosa. É verdade. A mulher, ela ensina essa boa disputa. Podem ver que entre as próprias irmãs, é uma mais linda que a outra, faz um penteado, é uma sobrancelha, os detalhes. Mulheres que não cuidam dos seus detalhes, tem alguma coisa esquisita. Podem ver, porque são detalhes do que? A boa disputa. É uma disputa pela beleza, é uma disputa pela inteligência. Podem ver quando há aquelas trocas de farpas veladas. O meu filho é mais inteligente. Ela não diz do que o outro, mas ela já está dizendo, o meu é mais do que o seu. É uma boa disputa. Aí você talvez diga assim, pastor, mas isso é um papel feio. Não, irmãos, a boa disputa ela é importante. Ela é importante para os negócios, ela é importante para a vida, ela é importante para nos elevar. A boa disputa, o que não vale, o que não é bom é a mal disputa. É aquela pessoa que passa por cima da outra, atropela, engana, rouba e pisoteia outra. Essa é a má disputa. Mas eu estou falando aqui a boa disputa da vida. Né? Podem ver, as mulheres geralmente elas são dotadas desses lados, dessas questões. Uma outra coisa também, a mulher ela tem um pertencimento maior. O que é dela. O que é dela, o boi não lambe. Pode ver. O que é dela, o boi não lambe. Ela sabe proteger as coisas suas. Os homens geralmente não são tanto assim. São alguns, mas não é tanto da nossa natureza. O que é de uma mulher, ninguém encosta. Vai você, marido, pegar a mistura do filhote. Toma um tapa na mão, na primeira. E aí de você, se for injusto com os seus. Por quê? Porque a casa é o reino da mulher, é o pertencimento. E a lista é imensa. Irmãos, por causa das mulheres, nós temos o quê? Pessoas muito importantes na história da Bíblia e na história da humanidade. Podem ver o que seria de um rei sem uma mulher conselheira. Dentro de um reinado, dentro de um colegiado, a mulher faz parte do seu primeiro nível do aconselhamento. Um rei, um sacerdote, ele não está sozinho. Ele tem os seus conselheiros, e a sua esposa, geralmente, sempre será a principal conselheira, a principal pessoa de confiança. Por essa razão, a gente tem até a frase célebre que a mão que balança o berço é a mão que rege o mundo. É verdade, em certa medida é verdade, porque elas não tomam o protagonismo de levantar a espada e ganhar a guerra, mas elas têm a força de conduzir o protagonismo a essa façanha. Há quem diga que a esposa de Martin Luther King, quando viu Luther King triste, por causa dos problemas que ele enfrentava pela segregação, pelo racismo. Certa ocasião, ele estava fazendo ali as suas defesas, indo às igrejas, falando às comunidades e tendo muita rejeição por causa do racismo americano. E aí um dia ele chegou em casa abatido, triste, e quando ele entra dentro de casa, a esposa de Luther King disse: "O que foi, bem?" E ele disse para ela: "Amor, eu não estou aguentando mais. Estou aguentando mais. Está muito difícil. É dentro das igrejas o racismo, é na condução, é entre os políticos, entre os poderosos, tanta briga, tanta confusão. E eu vou parar com tudo isso." E aí ela tentou ali falar com ele, aconselhá-lo, e ele não deu muito ouvido. Dizem que ela foi então para o quarto e de repente ela se vestiu de roupas fúnebres, um vestido preto, chapéu preto, véuzinho preto, e entrou na sala. Imagina, você está conversando com a mulher, você já está ali só
como dizem, só o pó da rabiola, querendo jogar a toalha. Aí a mulher tenta te animar, e ela entra para o quarto. De repente, quando ela sai, roupas fúnebres. Aí ele olhou para ela e disse: o que aconteceu, bem? Eu falei: não, estou de luto. Mas o que aconteceu, bem? Deus morreu. Para de falar besteira, mulher. Ele respondeu para ela: Deus morreu, Deus morreu. Deus é Deus, mulher. Deus é onipotente, onisciente, eterno. Aí ela tirou o véu e falou assim: então por que você está desistindo da sua luta? Aleluias, aleluias. E aí ele deu uma mudança na chave dele e conhecemos, se tornou um mártir. Eu assisti na biografia de Billy Graham, foi lindo, porque Billy Graham sendo branco, Billy Graham sendo evangelista branco, certa ocasião ele começou a dar ouvido às questões de Luther King, e eles saíram nas passeatas, fazendo o chamamento do povo de Deus: vamos acabar com essa besteirada. E eu lembro que muitos pastores brancos criticaram Billy Graham, e Billy Graham falou: não me importa o que vocês falem, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E a gente vê uma nova história sendo montada nos Estados Unidos, e até mesmo um sonho americano de ter um presidente negro, como foi Obama, e tantas personalidades importantes na cultura americana. Ou seja, meus irmãos, conselho, a mão que balança o berço é aquela que rege o mundo, e é verdade. Então, hoje eu quero falar sobre essas mulheres, porque agora, antes de fazer um apontamento, eu separei aqui não muitas mulheres, mas as Escrituras mostram as virtudes. Mas deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos e irmãs. Se eu tenho uma virtude e eu uso essa virtude para o mal, o efeito é o oposto. Se eu tenho uma virtude que Deus me deu e eu uso para o mal, eu faço dessa virtude uma maldição para mim e para outros. Só para vocês terem uma ideia, a beleza é uma virtude, mas quando eu uso para o mal, eu acabo comigo e com aqueles que estão ao meu redor. O conselho é uma virtude, a persuasão é uma virtude, o pertencimento é uma virtude, ser uma pessoa equilibrada é uma virtude, mas se eu uso para o mal, eu acabo comigo e com aqueles que estão ao nosso redor. E a Bíblia vai falar de mulheres assim também. Então preste bastante atenção. Como você tem usado as suas virtudes? E aqui vale para os homens também. Como temos usado as nossas virtudes? Para a glória de Deus ou para o mal? Porque se eu estou usando para o mal, eu vou estar destruindo a mim mesmo e a muitas outras pessoas. E dessas pessoas na Bíblia que usaram das virtudes para o mal, a gente tem Dalila, que era uma pessoa lindíssima, mas usava da sua beleza para seduzir o quê? Homens de Deus, e para destruir homens de Deus e povo de Deus. Nós temos Jezabel, que era uma pessoa influentíssima, poderosíssima, mais influente do que Acabe. E o que Jezabel fez? Jezabel matava profetas, destruía a glória de Deus, arruinava com situações honestas. Ela era uma pessoa cruel, uma das líderes mais influentes da Bíblia para o mal. É Jezabel. Jezabel era maligna, irmãos. Certa ocasião, Acabe chega triste em casa porque ele queria comprar a vinha de Nabote, ou seja, a plantação de vinha de Nabote. E Nabote não vendeu. E aí ele chega triste em casa e fala para ela. E ela diz: por que você está tão triste? Você é o rei. Você é o rei. Quem é Nabote? Um súdito, um agricultor do seu reino. E o que ele fez? Perguntou para Acabe, Acabe disse: ele não quis me vender a vinha. Ela disse: deixa que eu resolvo. E foi lá e matou Nabote. Causou medo e espanto na linhagem de Nabote. Se apropriou das coisas de Nabote e deu de presente para o marido Acabe, o frouxo Acabe. Tanto é que por causa dessa situação, depois o profeta trouxe uma profecia para ela e também uma sentença para ela. E ela morre debaixo disso, porque ela era destruidora de justos, usurpadora do que não era dela, ou seja, e uma pessoa má,
que queria atrapalhar a obra de Deus. Perceba, irmão, a influência para o mal. Para o mal. Quem mais a gente vê assim, irmãos? Tem uma rainha também que é descendente de Jezabel, que é a Atalia, que é a única rainha da tribo do sul. Atalia, maligna, mata pessoas para expandir os seus propósitos. Perceba, ela acaba com a linhagem de Judá, quase todos, sobra só uma criança. Perceba, irmãos, muitas vezes, se você usa da sua virtude para o mal, você trará sequelas. Quem mais que usou das virtudes para o mal? Herodias. Herodias casou-se com um Herodes, depois deixou um, pegou o outro Herodes, e depois mandou matar quem? João Batista, com sua filha Salomé. Quem mais tem virtudes na Bíblia, mas usaram as virtudes para o mal? Safira, esposa de Ananias. Safira e Ananias mentiram para o apóstolo Pedro e para o Espírito Santo, foram mortos os dois dentro da igreja. Por quê? Porque eram pessoas que usavam para o mal. E Paulo, lá em 1 Timóteo 4,7, até dá uma outra lista, que são de velhas caducas, que dizem fábulas profanas. E ele não dá nome, mas ele só diz, fujam dessas, porque essas pessoas, elas causam mal e elas trazem sequelas para si e para muitos. Percebam, a Bíblia vai contar de pessoas que usaram a sua virtude para o bem, mas que usaram a sua virtude para o mal. O que nós estamos fazendo com as virtudes que Deus nos deu? Então agora, irmãos, vamos falar agora das pessoas que realmente podem nos agregar com o seu exemplo de fé. Quero falar dessas mulheres que foram virtuosas, tementes a Deus e que em primeiro lugar abençoaram suas vidas. Que guarde isso, irmãos. Quando eu uso as virtudes para o bem, em primeiro lugar eu abençoo a minha vida. Em primeiro lugar eu abençoo a minha vida, depois eu abençoo o meu lar. E depois eu abençoo os meus, a minha igreja local. E se Deus permitir, a gente abençoa até outros povos e quem sabe influenciamos gerações. E aqui eu separei uma lista, e essa lista eu gostaria de começar com Sara, a esposa de Abraão, ou seja, a esposa do pai da fé. O pai da fé tinha muita fé. Tanto é que a Bíblia vai falar que ele é o pai da fé. Ele confia em Deus. E ele segue a Deus. Mas vocês já notaram como Sara foi extraordinária? Sara acompanha Abraão. Sara não retalha em Abraão. Não retalha nos projetos. Deus diz para Abraão, saia da sua terra. Ele já era uma pessoa muito rica lá em Ur. E ele sai em direção a nada. E ela não fica rateando, ela não fica reclamando, ela caminha ao lado do seu marido. Ele era o pai da fé, em qual a promessa de Deus repousava sobre ele. Mas lembra que eu disse, essa promessa só se torna plena com um homem e com uma mulher. Porque Deus tinha dito, eu farei de você pai de muitas nações. E todos que te abençoarem serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas a bênção de Abraão era sobre a sua linhagem e a outras nações. Em outras palavras, Sara, irmãos, ela poderia ser chamada a mãe da fé. Mas eu gostaria de usar um outro termo que eu noto que define ela melhor. Sabe o que é? Sara era uma mulher de confiança. Ela confiava no marido. Ela confiava em Deus. E ao fazer uma lição de casa na vida de Sara, percebam, ela segue o marido e não fica ratinhando. Não fica murmurando. Não fica atrapalhando. Ela está apoiando o marido em todas as situações. Até nos erros de Abraão, ela confia em Abraão. Porque por 2 ocasiões, quando há seca sobre Canaã, Abraão vai buscar amparo em povos que não eram o seu povo, e Abraão diz, olha, pode dizer que você é minha irmã, porque de fato Sara era meia-irmã de Abraão. Ou seja, ali Abraão mentiu, tá, irmão? Só para vocês terem uma ideia, que Abraão ali mentiu, ali foi mentira. É porque Sara era uma coroa muito bonita, e ele tinha medo que os outros vissem nela uma pessoa muito linda e falassem, eu quero esse troféu para mim. Porque, além de Abraão ser um homem influente e rico, ela era uma
uma mulher bonita, ou seja, eu mato o homem, pego a mulher e pego toda a herança dele. Eles estão fragilizados, estão com fome, com sede, estão fugindo, vieram pedir socorro para mim no meu reino. Que é coisa mais significativa do que esse ponto de fragilidade para um homem? Só que ele não precisava mentir. Por que a Bíblia registra isso? Porque de fato foi o erro de Abraão. Foi um erro de Abraão. Mas Sara, até quando ele desliza, ela confiava. Sabe aquela ideia, irmãs? Meu marido vai dar um jeito. Meu marido vai dar um jeito. Deus é na vida do meu marido. Confiança. Confiança. Ela era uma pessoa tão resolvida que quando Abraão tomava uma decisão, ela confiava. Guarda isso, meus irmãos. Papel, a confiança. Como que você tem agido com a sua casa? Como que você tem sido com Deus? E aqui essa palavra é para todos nós. Porque percebam, irmãos, quando Deus nos pede algo, será que confiamos plenamente em Deus como Sara? Quando o Senhor vai visitar, juntamente com 2 anjos de Abraão, e ela já está com 90 anos, e que o Senhor falando para Abraão, olha, o ano que vem, eu voltarei aqui, e Sara já terá um bebê. Ela ri por dentro, ela dá aquela risada de deboche, porque ela está ouvindo papo com o anjo, e ali o anjo fala, que é o próprio Jesus, por que está rindo, Sara? Não, eu não ri. Não, você está rindo sim. Também ela aqui estava mentindo, mais uma vez negando. Meus irmãos, perceba, lembrem disso, irmãos. Quando a gente mente para Deus e a gente não se retrata, a gente traz uma sequela para nós. Nesses 2 episódios vocês vão ver que Deus trata com eles, porque depois a ideia bíblica é que ele se arrependa. Vocês nunca verão uma pessoa que mente na Bíblia e que continua vivendo na mentira. Porque quem faz isso segue o princípio de Ananias e Safira. Morre para Deus e morre na vida. Podem ser que alguns sejam até recolhidos por isso, por causa da mentira. Porque a mentira não deve ser algo compactuada pelos servos de Deus. Sara aqui teve aquela incredulidade natural, ela tinha 90 anos. Havia isso na história. Uma mulher de 90 anos que já não menstrua mais, ou seja, sua fertilidade já acabou. Isso é antinatural. É essa risada que faremos. É quase que a risada de Lázaro, depois de 4 dias, já cheirando mal no túmulo. Faz parte da nossa natureza. Ah, tá bom, vai acontecer isso. E aí o anjo repreende ela aceita, ou seja, ela confia, e confia tanto que ela ainda dá o nome de Sorriso. Meu filho será uma alegria, porque foi uma alegria para mim na velhice, e ela era uma mulher que confiava em Deus. Amém, meus irmãos? Segunda mulher que eu quero falar é Ruth. Ruth, aquela que foi abençoada por Noemi. O que eu vejo na vida de Ruth? Uma vida de esperança. Ela tinha esperança. Ela era uma moabita. Os moabitas eram um povo já amaldiçoado por Deus, mas ao ser evangelizada por Noemi, ao casar-se, ver o fruto de Deus na vida de Noemi e da sua casa, ela creu em Deus, ela teve esperança em Deus. E mesmo depois de tudo desfavorável, ela segue seguindo sua sogra, e vai à casa da sua sogra. E ela faz uma das declarações mais lindas da Bíblia: aonde tu fores, irei, aonde tu pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluias! E que episódio Ruth está? Ruth está no episódio dos Juízes, e os Juízes é um episódio de 300 e poucos anos que o povo de Deus estava vivendo, seguindo o seu próprio coração, e agora Deus levanta uma moabita e ensina ao povo o que é ter esperança em Deus. Aleluias! Vem cá, minhas irmãs, tem tido esperança no Senhor? Ou sua esperança está nos homens, nos políticos, no dinheiro, ou na sua própria segurança? Ou sua esperança está em Deus? Deus é o seu tudo? Vem cá, meu irmão, perdeu a esperança? Se você perdeu a esperança, perdeu tudo. Continue a esperar no Senhor. Amém? Terceira mulher, uma outra mulher que nos ensina demais, ainda nos dias dos juízes, logo no comecinho dos dias dos juízes. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, irmãos.
quando faltam homens de valor, homens íntegros, Deus levanta as mulheres. Foi isso que aconteceu lá nos dias dos juízes. 300 e poucos anos em que eles ficavam seguindo o seu próprio coração. Quem segue o seu próprio coração dará com burros na águas. Vão perecer mais cedo ou mais tarde, porque o coração é enganoso, é corrupto, o coração nos engana. Quem deve reger a nossa vida? As Escrituras. Amém, meus irmãos? O nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. E durante 300 e poucos anos, o povo de Deus, logo que conquista Canaã, começa a seguir o seu coração. E ali eles esquecem de Deus. E por isso que Deus enviava os inimigos. Para quê? Para trazer o povo de volta. Mas surge, lá no livro de Juízes, uma mulher, que ela era uma profetisa, e ela liderou Israel durante 40 anos. E durante 40 anos Israel, Canaã, repousou em paz. Por quê? Porque tinha uma mulher cheia de Deus, que profetizava palavras de Deus ao povo, e na hora decisiva de guiar o povo, ela foi o quê? Uma líder diante do povo. Eu gostaria de ler esse versículo. Está lá no livro de Juízes, capítulo de número 4, versículos 3 em diante. Olha só o que diz, do versículo 3 ao versículo 5. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Durante 20 anos Israel estava debaixo do jugo do inimigo. E os homens? E os valentes de Deus? E os discípulos de Josué e Caleb? Estavam cuidando das suas coisas e não dos projetos de Deus. E aí, conta aqui, versículo 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, em Ramá e Betel, e nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. E ao ler sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, vocês vão ver, no finalzinho do capítulo 5, depois que ela faz um salmo de louvor e adoração ao vencer os inimigos, o versículo 31 diz, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Aleluias! Aqui é uma exceção. Geralmente Deus usa homens, mas quando falta homens, Deus levanta mulheres. Amém, meus irmãos? Ela era uma pessoa que liderou o povo de Deus durante o caos e liderou muito bem, como uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu te pergunto, como que tem sido a sua liderança? Como que tem sido a sua liderança? Tem sido uma liderança realmente significativa? Uma liderança que exalta a Deus? Ou você se deixa levar por qualquer situação? Quarta mulher é Esther. Esther era uma outra mulher, bonita, linda, que foi nomeada como princesa do Império Medo-Persa no lugar de Vasti. Mas Esther tinha uma virtude que sobressai, eu diria, a todas as suas demais virtudes de beleza, de inteligência, de educação, de submissão, porque ao ler o livro de Esther, vocês verão que ela obedecia o seu padrasto, que ela era uma pessoa que foi criada pelo seu primo, que era o seu pai, um padrasto muito bondoso, e ela obedecia, ela sabia se colocar nos seus devidos papéis, ela sabia atuar com persuasão, a maneira em que ela resolve o problema, como ela resolve, era uma mulher de oração, era uma mulher de jejum, mas sobretudo, Esther era uma mulher de coragem, não aquela coragem burra que fala e ofende as pessoas,
Sabe aquelas pessoas que muitas vezes dizem, eu sou sincero, ou eu sou sincero, eu falo, mas eu ofendo. Essa sinceridade não representa nada, porque você está usando a verdade para matar. Ela não usava a verdade para matar. E ela não ofendia. Mas ela esteve disposta a o quê? A morrer por causa da sua casa e por causa do seu povo. Ela era esposa do imperador do mundo, mas ela não teve medo de colocar a cabeça dela na guilhotina para salvar o seu povo, para salvar cada judeu. Irmãos, vocês conseguem entender como ela foi corajosa, como ela foi abnegada, como ela foi desprendida? Ela estava no palácio, ela não era apenas uma rainha, ela era uma imperatriz, ela era a pessoa mais influente, ela era esposa do imperador. Mas ela disse, se for causar mal ao meu povo, e à minha história, e à minha gente, e ao povo de Deus, o império não serve, o dinheiro não vale de nada, o status e a posição não representam nada. Então ela toma uma decisão de praticamente de se colocar à disposição de, se possível fosse, morrer por causa da sua fé. E ela declara ao seu padrasto, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther era uma mulher de coragem. E aí, minhas irmãs, você tem sido corajosa em Deus, como Esther? Você tem sido essa coragem sábia, não essa coragem, como eu disse há pouco, de falar a verdade para ofender, essa coragem que se dispõe na brecha, se dispõe na brecha pelos seus, pela sua casa, pela sua fé, pelo nome do seu Deus, ou qualquer coisa, você joga a toalha e toma outros rumos. Esther nos ensina muito, e para nós, inclusive homens, quantas são as vezes que qualquer coisa acontece, e a gente vê hoje como os homens também perderam essa coragem, porque qualquer coisa que dão errado, trocam as coisas, trocam a esposa, trocam os seus compromissos, trocam sua fidelidade, trocam a sua aliança. Por quê? Porque não são corajosos, são frouxos, porque o verdadeiro corajoso se mantém na sua posição, custe o que acontecer. Amém, meus irmãos? Indo para o Novo Testamento, quero citar aqui duas mulheres que a Bíblia só faz uma citação rápida sobre elas. Como eu disse, irmãos, poderia citar muitas mulheres, muitas, mas Deus colocou algumas no meu coração. E do Novo Testamento eu quero citar aqui Joana e Susana. Quem se lembra aqui de Joana e de Susana? Levante a mão, não tenha vergonha. Quem se levanta e o que elas fizeram? Muitos irmãos não conhecem a história de Joana nem de Susana, porque de fato a Bíblia faz uma breve citação, mas essa breve citação não deixa de ser uma verdade, essa breve citação não deixa de ser uma coisa que o próprio Deus viu como uma grande virtude. Lembram de Naamã, aquele general Ciro que era leproso? Quem foi o instrumento de Deus para transformar a vida de Naamã? Vocês lembram? Quem foi? A serva, a empregadinha, aquela criança que foi capturada pelo próprio Naamã. Ou seja, qual era o nome daquela criança? Não sabemos. Existirão centenas de casos na Bíblia de pessoas que vão fazer grandes coisas, mas o nome dela não está lá. Deus não quis dizer quem elas são. Ou seja, mas Deus fez um apontamento dizendo, olha, essa pessoa me alegrou. Aqui no caso, Deus fez questão de colocar o nome de duas mulheres, para realmente mostrar como elas foram importantes na vida de Jesus. Abram comigo Lucas 8:2. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Nós não notamos, porque ao lermos as passagens do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos,
A gente está lendo e vendo ali Jesus indo de uma cidade, indo para outra, curando o enfermo, expulsando um demônio. Então, tem hora que passam desapercebido. Mas Joana e Susana, elas foram muito, mas muito importantes para o ministério de Jesus. Elas foram as financiadoras da evangelização de Jesus e dos apóstolos e de outros discípulos que acompanhavam Jesus. Porque Jesus, ele saía com os 12, indo para todo lugar, mas naquelas cidades, muitas vezes, acompanhavam vários outros discípulos. Por exemplo, Maria Madalena. Enquanto Maria Madalena, Jesus estava na cidade onde Maria Madalena estava com Jesus. Quando Jesus ia para uma outra cidade, ali Maria Madalena ficava nos seus afazeres. Então, quando Jesus voltava para o seu quartel-general, muitos outros discípulos se uniam a ele, lá na Galiléia. Quando Jesus vinha para Jericó, vários outros discípulos se ajuntavam a ele. Então, pensem assim, irmãos, quanto custava o ministério de Jesus? No sentido financeiro mesmo. Sustentar Jesus, os apóstolos e a família apostólica durante 3 anos a 3 anos e meio. Foi barato? Não, ele tinha que comer. Os apóstolos tinham que comer. Pedro tinha uma mulher e tinha uma sogra. E Pedro, ele era o quê? Alguém que mantinha ainda o quê? O cuidado da família dele. E então, Pedro, quando ele estava viajando com Jesus durante uma semana, um mês, ele tinha que deixar as reservas para a esposa e as reservas para a sogra, porque ele era o responsável pelo lar. Ou seja, as coisas não eram baratas. Jesus não saía orando e a pedra virava pão. Essa ideia é uma ideia errada. Como que Jesus era sustentado? Pelas ofertas, pelos donativos. Tanto é que Judas, ele era aquele que segurava a bolsa com as moedas. Lembram daquele nardo, daquele perfume muito caro que foi doado? Por quê? Porque eram recursos. Eram recursos. Naquele episódio, Jesus disse, não, ela está me ungindo para a minha última hora. Mas naquele momento, aquela discussão era legítima. Se pegarmos esse perfume e vendermos, temos mais dinheiro para várias outras viagens, para várias outras estadias. Então, meus irmãos, a multiplicação do pães e do peixe não era toda hora, viu? Jesus não parava lá na casa de um irmão, de uma irmã e orava pela macarronada e a macarronada, multiplicava. Não era assim, meus irmãos. O milagre está aqui dentro de nós. A gente se dedicando à obra de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui, Joana e Susana eram as financiadoras do ministério do Mestre. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O evangelista Lucas faz questão de registrar que 2 mulheres que eram da alta sociedade daqueles dias, porque não pensem vocês que Maria Madalena podia financiar. Maria Madalena era uma prostituta, meus irmãos, vendia o corpo para ganhar dinheiro. Então, depois que ela se converte, possivelmente ela foi trabalhar de qualquer coisa que ela soubesse fazer. Possivelmente um emprego mais simples, porque a profissão dela era profissional do sexo. Jesus cura ela, liberta ela dos demônios, e que por sinal eram 7 demônios. Você acha que ela ia continuar flertando com as coisas erradas? De jeito nenhum. Agora ela ia fazer outra coisa. Então, o fato dela apenas sobreviver já era um milagre. Amém, meus irmãos? Então, perceba, Deus nunca vai colocar um fardo maior sobre nós. Aqueles que podem pouco, doam pouco. E os que podem muito, doam mais. Mas por isso que Deus sempre pediu o quê? O dízimo. É o dízimo. É o dízimo do pobre, é o dízimo do rico. Só que com o dízimo dos pobres, Jesus mal saía da Galileia. Mas com o dízimo dos ricos, Jesus viajava e tinha recursos. Podem ver que dos apóstolos, Mateus era rico. Com certeza, Mateus, no momento em que se converte, vocês verão que nos evangelhos há uma grande festa na casa de um publicano. Possivelmente era a casa de Mateus. Ele reúne ali muitas pessoas. E possivelmente Mateus ali consagra todos aqueles recursos aos pés de Jesus, que já foi também recursos para várias viagens, para várias evangelizações. Olha que interessante. Agora vamos ler esse versículo, que ele é muito interessante. Olha só o que diz. Vamos ler 1 em diante.
Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ponto. Os 12 estavam com ele. Ou seja, era uma cidade? Não, eram muitas cidades. Era um povoado? Não, eram muitos povoados. Logo, dias, estadias, comidas. E quando ninguém abrigava Jesus, eles dormiam no relento, correndo o risco dos salteadores? Claro que não, eles precisavam dormir em algum lugar, alguma hospedaria, nas mais simples. É claro que em muitos outros lugares, os próprios discípulos abriam as casas. A gente vai chegar lá em Marta e Maria. A gente vai chegar lá, porque ainda eu tenho Marta e Maria, eu tenho Priscila, eu tenho Dorcas e Eunice, e eu encerro, mas eu vou correr aqui. Então agora versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, a quem havia saído 7 demônios. Versículo 3, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana, e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Que coisa linda! Aqui, ela era esposa de um figurão. Podem ver aqui, Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. E Susana. Susana a gente não sabe o que ela era, se ela era uma comerciante, se ela era alguém casado com alguém influente. Mas aqui, essa tal de Joana, o marido dela era administrador, ou seja, era procurador, era um figurão. E ela tinha riqueza, tinha dinheiro. E o que o texto diz? Que essas viagens que Jesus fazia, elas eram as generosas, que davam grandes quantidades. Em outras palavras, elas eram pessoas doadoras e financiadoras. E Jesus se alegrava com isso, como foi Paulo com a igreja dos Filipenses. Vamos para a próxima mulher. Marta e Maria, aqui também. Marta e Maria. O que elas eram, irmãos? Marta e Maria. Elas eram amigas de Jesus. Mas o que mais, além de amigas de Jesus, junto com Lázaro? Elas eram hospitaleiras. Possivelmente Lázaro, Marta e Maria eram de uma família nobre, porque você não consegue colocar na sua casa 12, 13, 14 pessoas sempre que estão passando na cidade. Mas Jesus, todas as vezes que ia para Jerusalém, tinha um lugar, tinha uma casa. Uma casa onde era bem recebido, bem quisto, bem amado. E não era só Jesus, era Jesus e os seus apóstolos e quem sabe alguns discípulos, possivelmente Marta e Maria também. Então aqui, Marta e Maria, elas faziam o quê? Elas faziam essa hospitalidade, elas eram hospitaleiras. Com quem? Com Jesus, com os apóstolos, com a mensagem do Evangelho. Mas nós notamos que além da hospitalidade, havia o que aqui em Marta e Maria? Eram pessoas de intimidade com o Mestre. Intimidade. Só para a gente ir rapidamente nesse ponto. Em nenhum episódio Jesus chora a não ser por Jerusalém, mas fora de Jerusalém, ele chora agora só por Lázaro. Por quê? Porque era amigo íntimo, uma pessoa muito querida. Ele consola Marta, ele consola Maria. Marta e Maria dão ouvidos ao Mestre. Ele está próximo. Percebam, que virtudes são essas, meus irmãos? A gente vê virtudes maravilhosas na vida de Joana, na vida de Susana, vendo agora aqui na vida de Marta e Maria. E aqui eu pergunto, como que vai a sua hospitalidade aos mensageiros de Deus? Aqueles que têm cuidado da sua alma, aqueles que são os profetas do Deus vivo. Como que é a sua intimidade com o Nazareno? Porque a gente vê aqui em Marta, em Maria e em Lázaro o quê? Intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Chamava Jesus para ficar na sua casa. Sabe aqueles episódios em que o mestre devia dizer assim para eles: agora eu tenho que partir, amanhã eu levantarei cedo. Tem outras ovelhas perdidas em outras cidades. Eu fico imaginando Marta, Maria e Lázaro dizendo: não vai, Jesus, fica mais alguns dias, Jesus, fica conosco, Jesus.
Não, Marta, eu preciso alcançar outros. Não, Maria, tem ovelhas perdidas, tenho obras a fazer. Ainda é dia, não chegou a noite. E ali aquela doce insistência, porque eu não quero que vá embora aquele que é a bênção, aquele que é o autor da vida. Então pensem nisso. Que virtude é essa, irmãos? Uma virtude de intimidade. E agora eu quero falar de uma evangelista também, que é Priscila. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. A Bíblia vai mostrar que Paulo, nas suas cruzadas de evangelização, tinha um casal que acompanhava eles, e ora a Bíblia vai apresentar Áquila e Priscila, dando uma ideia do quê? Do papel, o papel do homem e da mulher. Mas em alguns outros momentos vai chamar de Priscila e Áquila, porque dá para ver que possivelmente ela era a líder do casal. Mas só que quando Paulo vai se dirigir àquela igreja, e aquelas pessoas, e aquele lar, Paulo prestigia o homem, chamando Áquila e Priscila. Mas em alguns momentos, de forma involuntária, não por uma questão apenas de educação, mas dá para ver que Priscila tem mais destaque do que Áquila, dando aquela ideia, sabe aquela ideia daquele lar onde a mulher recebe mais protagonismo do que o homem? Acontece, irmãos. Isso não é questão de feminismo, isso é questão de princípio. Tem mulheres que são mais alfas e recebem mais graças de Deus e elas tomam a frente, mas elas não deixam de honrar os seus maridos. Amém? E aqui eu pergunto, como que vai a minha irmã na evangelização? Como que vai você conduzindo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus a muitos corações? Você é uma Priscila? Uma pessoa que está disposta? Ou você é uma pessoa que por qualquer coisa já está jogando a toalha, porque de fato o reino de Deus está tendo muita luta? Então Priscila e Áquila viajavam ao lado de Paulo, ganhando as pessoas para Deus, para a glória de Deus. O reino de Deus estava acima. Meus irmãos, uma pessoa que realmente entendeu o reino de Deus não abandona por ninguém. Sabe por quê? Porque ela sabe a quem ela serve. Amém, meus irmãos? E as minhas últimas duas pessoas? Dorcas. Quem foi Dorcas? Dorcas foi uma mulher muito generosa, que fazia assistência social, fazia obras sociais. E no momento em que ela morre, as pessoas choram a sua partida. E Pedro ora por Dorcas e Dorcas ressuscita. Aleluias. Dorcas, ela também era uma pessoa muito generosa. É uma pessoa que realmente tinha olhos para o outro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mamãe. Como que são os seus olhos? Os seus olhos são só para os seus? Isso já é uma benção. Mas Dorcas nos ensina que os nossos olhos têm que ser para os outros também. Porque muitas vezes a gente tem aquele cuidado da preservação dos nossos, e muitas vezes a gente não partilha com outros, porque, não, o leite é só para o meu filho, só para o meu filho. Mas eu quero te dizer que o milagre está nesse coração generoso, que olha além, que fala, não, os meus filhos não faltarão, mas eu vou socorrer também os filhos dos necessitados. O que está acontecendo no nosso Brasil agora com o Rio Grande do Sul, como hoje o Felipe disse, é um dia muito triste para nós. Um dia muito triste, porque muitas mães, elas gostariam apenas de um almoço hoje, e elas não terão um almoço digno pela qual elas merecem. Por quê? Porque as suas casas ainda se mantêm cheias de água, outros perderam suas mães, e aqui fica mais uma vez aquilo que eu mencionei na quarta-feira. Tenhamos compaixão, tenhamos intercessão, e tenhamos ação. Durante essa semana eu vou estar chamando vocês nas redes sociais para a gente fazer aqui algo bem significativo em Virtude do Sul, porque esse problema que está acontecendo lá não vai ser apenas uma ajuda pontual. Nossos queridos patrícios precisarão de ajuda durante um bom tempo. E a gente sabe que é o povo que se mobiliza numa hora como essa.
E a gente tem que orar para que realmente portas e janelas dos céus, e até mesmo com relação à questão governamental, seja favorecida a eles, porque eles precisam sim. Então, voltando aqui para Dorcas, como que é o seu coração, meu irmão? Como é que é o seu coração, minha irmã, para aquele que sofre? Podem ver, irmãos, o mundo tem tantas riquezas nos nossos dias, tantas pessoas milionárias, bilionárias e tanta miséria. Quantos são os crentes hoje buscando apenas ser rico pelo dinheiro, pela riqueza? Ser generoso, ter empatia é uma das maiores virtudes. E Dorcas era uma dessas pessoas. E agora, para eu encerrar, eu quero falar de quem? De Eunice e Lloyd. Vamos ler de novo, meus irmãos. Eunice e Lloyd. 2 Timóteo 1,5. Segunda Timóteo 1,5. E eu quero ler mais uma vez e destacar essas duas heroínas. Quem foi Timóteo? Timóteo foi o discípulo de Paulo e o pastor que assume toda a liderança de todas as igrejas de Paulo. E aí, era pequeno ou não? Pelo amor de Deus. Era um jovem que tinha como seus pais uma judia e o seu pai era um grego. Mas ele também tinha uma avó e uma mãe muito crente, muito piedosa. Timóteo se torna o discípulo de Paulo, aquela pessoa mais influente da igreja do Novo Testamento, depois de Paulo, das igrejas ganhadas por Paulo. Uma pessoa realmente aonde vocês verão que era especial. Paulo, lá em Filipenses, diz que Timóteo não buscava os seus próprios interesses. Era uma pessoa que fazia a obra de Deus, não para ele, mas para que a expansão do Evangelho chegasse a muitos corações. Mas aonde foi a base de Timóteo? Paulo? Não, não foi Paulo. Não foi Paulo. Paulo foi o mentor. Foi quem o evangeliza, quem o ganha, quem o treina na academia. Mas quem é que forma, de fato, Timóteo? Sua mãe e sua avó. Jack Welch, CEO da GE, um dos homens mais influentes da liderança das grandes empresas de alguns anos atrás, um dos maiores líderes e protagonistas do mundo, chegaram certa ocasião para ele e falaram assim: quem foi a pessoa que mais influenciou você na sua vida? E o repórter que o entrevistava pensava, que ele dizia, deve ter sido os professores nas universidades, os grandes líderes e grandes CEOs, os grandes homens na história mundial. Ele disse, não, minha mãe. Aí ele disse, sua mãe? É, minha mãe era um general. Se eu deixasse um garfo do lugar errado, se eu deixasse uma coisa, ela já vinha. Ou seja, desde cedo eu aprendi a seguir ordens, ser criterioso, ter disciplina, ser metódico, ser estudado, ser inteligente, ser ético, ser correto, ser prolixo. E quando eu fui para o mercado de trabalho foi muito fácil. Porque eu só coloquei tudo que mamãe me ensinou na empresa. E por isso que eu entrei numa grande empresa e me tornei essa pessoa que hoje vocês admiram. Mas o mérito é dela, da minha mãe. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meus irmãos, a gente olha o CEO, a gente olha o executivo, mas atrás dele tem uma heroína. A gente olha o pastor, a gente olha o missionário, a gente olha o apóstolo, mas atrás dele tem uma heroína. A gente olha um Abraão, a gente olha muitas vezes um Zacarias, a gente olha, mas atrás dele tem uma heroína. E aqui, atrás de Timóteo, tinham duas heroínas. Falta de uma, tinham duas, irmãos. O Espírito Santo, prestem bastante atenção, não é Paulo valorizando Timóteo e não é Paulo valorizando ele apenas. É o Espírito Santo de Deus usando Paulo para prestigiar a grande influência na vida do seu discípulo, que não era o próprio Paulo, que era a sua avó e era a sua mãe. Minhas irmãs, deixa eu só antes de ler o texto novamente, olhem para
mulheres da igreja que são exemplos e sigam os passos delas. Vejam o valor delas. Vejam o valor real. Olhem como elas conduzem as suas casas. Deixa eu dar um diagnóstico aqui, meus irmãos. Num dia como hoje, vamos lá, vamos tirar o lado comercial, o lado emotivo, o lado... Como os filhos honram essas mães, dia a dia. Como os filhos morrem por essas mães ou o marido. Percebam, é fruto de algo que se plantou. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que plantamos, colhemos. Vem cá, o filho não perde uma unha pela mamãe? Tem alguma coisa esquisita aí, hein? A filha não arranca um dedinho pela mãe? O marido não se rala nem um pouquinho para se ferir pela mulher? Tem alguma coisa esquisita aí. Será que está tendo aí um exemplo bem harmonioso? Será que essas virtudes estão sendo reais? Porque, irmãos, mulheres que valem muito, as pessoas se dedicam demais. As pessoas morrem, dedicam suas vidas. Por quê? Porque fazem muito, irmãos. E aqui é uma virtude. Por isso que eu digo, irmãos, olhem na história do cristianismo essas grandes mulheres. Hoje eu dei uma lista pequena. São muitas, muitas. O que Débora era durante aqueles 40 anos? Só uma profetisa? A profetisa de Deus diz coisas boas e diz coisas ruins. A falsa profeta só diz besteirada. A falsa profeta só massageia ego. A verdadeira profeta fala o que Deus quer. Débora, qual era a importância de Débora para aquela geração? Toda. Qual era a importância de Sara para aquela geração? Toda. Qual era a importância de Isabel para João Batista? Toda. Qual era a importância aqui de Lloyd, de Eunice para Timóteo? Toda, meus irmãos. Glória a Deus. Sigam os exemplos dessas mulheres que mais do que palavras têm comportamento. Amém, meus irmãos? E vamos ler aqui mais uma vez, 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida. Olha só, Timóteo, você não tem uma fé fingida. Você não é hipócrita, Timóteo. Por quê? Porque sua mamãe não é hipócrita. E por quê? Porque sua vovó não é hipócrita. Por quê? Porque lares de hipócrita nascem pequeninos hipócritas. Continuando. Que primeiro habitou em sua fé, na sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Perceba. Aqui ele não está falando apenas do não fingimento, mas ele está falando da fé. Ele está dizendo assim, a fé da vovó Lloyd e da mamãe Eunice é uma fé, como a fé de Sara, como a fé de Abraão, como a fé de Ruth, como a fé de Esther, como a fé dessas grandes heroínas da Bíblia. Você foi treinado nela. Por quê? Porque a sua mãe e a sua avó eram assim. Que Paulo está dizendo aqui, Timóteo, louvado seja Deus pelo lar que te gerou, porque foi muito fácil te discipular depois, porque você já estava pronto, só precisava te treinar, e isso é uma grande verdade, meus irmãos. E aqui, Paulo ainda continua, e agora eu quero ler o versículo 6 com você, porque ele disse o seguinte, olha, eu estou convencido de que também habita em você, ou seja, você não é hipócrita, você é leal, e você é um homem de fé. Mas ele ainda recomenda no versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui ele está dizendo, olha Timóteo, não deixe com que o que Deus te deu se perca. E por que ele lembra da vovó e da mamãe? Porque elas nunca se perderam. Quais eram as virtudes dela? Além da fé, além do não fingimento. Eu posso dizer para vocês que elas tinham uma vida de verdadeira piedade e de verdadeira consagração. E eu queria encerrar com isso. Muitas vezes, a gente olha para uma irmã que ela não sabe ler e escrever, e ela não prega, e ela faz muito pouco na igreja, a gente diz, é só a tiazinha da igreja, é só a vozinha da igreja. Não, meus irmãos, olha o exemplo dela. Olha como ela cuida dos filhos, olha como ela cuida do lar, olha como ela cuida do marido,
Olha como ela cuida dos netos, olha o quanto ela intercede pela igreja, olha o quanto ela se doa na obra. Ela não prega, mas ela vive o evangelho. Ela não prega, mas ela é uma coluna de oração na igreja. Ela não prega, mas quando alguém chega retalhando, ela é uma pessoa temperada que ela apazigua. Ela tira as coisas erradas e ela traz a pessoa para a volta. Ou seja, realmente ela não prega, não canta, não tem exposição pública, mas ela é consagrada e é piedosa. E é isso uma das coisas que muitas vezes falta no meio do povo de Deus. E eu deixo essa palavra dessas heroínas a cada irmã e a cada irmão, porque eu quero aprender com essas mulheres. E vocês? Amém? Então vamos orar, meus irmãos, vamos, porque logo na sequência vamos à ceia e hoje temos também a distribuição das nossas cestas, amém?